Se você está aqui agora e tem uma parte de você que desistiu de esperar por algo que um dia foi muito importante, fica até o final desta oração, porque Deus te... Se você está aqui agora e tem uma parte de você que desistiu de esperar por algo que um dia foi muito importante, fica até o final desta oração, porque Deus tem uma palavra específica sobre exatamente isso hoje. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos orações que chegam na hora certa. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Pai Celestial, venho à tua presença agora com uma consciência sobre quem está ouvindo esta oração que quero nomear desde o início. Há pessoas aqui que chegaram não com fé grande, mas com cansaço grande. Não com convicção forte, mas com necessidade forte. Não com a certeza de que algo vai acontecer nesta oração, mas com a esperança frágil de que talvez, desta vez, algo seja diferente. E esta distinção importa, porque muda tudo sobre como esta oração vai ser feita. Não vai ser feita para quem está bem e quer ficar melhor. Não vai ser feita para quem está forte e quer ficar mais forte. Não vai ser feita para quem está cheio e quer transbordar. Vai ser feita para quem está vazio, para quem está exausto, para quem chegou aqui porque não tinha mais lugar nenhum para onde ir com o que está carregando. E este vídeo apareceu no momento exato em que o desespero estava maior do que o ceticismo. Senhor, esta pessoa que chegou assim, com o vazio e o cansaço e a esperança pequeníssima, não chegou por acidente. Foi trazida pela tua mão que trabalha silenciosamente nos bastidores de cada vida, que ainda não desistiu completamente e que ainda tem aquele fio que não rompeu. Pai amado, honra agora este fio. Não despreza a pequenez do que foi trazido. Multiplica como sempre multiplicaste. Os 5 pães que pareciam insuficientes, os 2 peixes que pareciam ridículos para a multidão, a viúva que tinha apenas um punhado de farinha. Tu pegas o que parece insuficiente e fazes o que parecia impossível. Faz isso agora com esta fé pequeníssima que esta pessoa trouxe e que é tudo o que tem para oferecer neste momento. Senhor Jesus, preciso orar agora sobre algo que está acontecendo dentro de muitas pessoas que estão ouvindo e que raramente é abordado com a honestidade que merece. O luto silencioso por uma versão da vida que não aconteceu. Não é luto por uma morte. Não é luto por algo que existiu e foi perdido. É o luto pelo que deveria ter existido e nunca existiu. Pelo casamento que estava nos planos e que não chegou e que com o tempo foi sendo guardado num lugar de não pensar, porque pensar dói mais do que a ausência. Pela restauração do relacionamento que foi orada por anos com fé genuína e que não aconteceu e que a cada ano que passa parece mais improvável. Pelo filho que foi esperado e não veio. Pela carreira que foi construída com dedicação e que não produziu o que merecia. Pela saúde que foi pedida e que não foi completamente restaurada. Pelo milagre que foi acreditado, com toda a convicção disponível, e que não chegou da forma que foi esperado. Este luto é invisível para quem está ao redor, porque não tem objeto concreto sobre o qual os outros possam oferecer condolências. É o luto pelo vazio, pelo não ainda, pelo talvez nunca, e por isso é carregado sozinho, sem cerimônia de despedida, sem autorização social para sentir, sem espaço para processar, porque o mundo ao redor não sabe como responder ao que não aconteceu. Senhor, entra agora neste luto específico com a ternura que só é possível em quem entende completamente o que está sendo sentido. Valida esta dor que por tanto tempo não pôde ser validada. E faz o que só tu podes fazer com um luto deste tipo. Redime. Não apaga porque não pode ser apagado. Mas redime, transforma, ressignifica, planta, no lugar do que não veio algo que esta pessoa ainda não sabe imaginar, mas que quando chegar vai fazer sentido de um jeito que agora é impossível de antecipar. Pai amado, há algo que precisa ser dito agora sobre as orações que foram feitas e que parecem não ter sido respondidas.
Esta é uma das feridas mais profundas que existe na vida de fé. Não a falta de fé, mas a fé que foi exercida com genuinidade e que não produziu o resultado que foi pedido. Porque é fácil lidar com orações não respondidas, quando a fé era fraca, ou quando havia dúvida, ou quando a oração foi feita de forma mecânica, sem real crença. Mas, quando a oração foi feita com o coração completamente aberto, com a convicção mais genuína disponível, com o abandono de quem entregou tudo à tua vontade e ainda assim o que foi pedido não veio, a ferida que resulta é de uma qualidade diferente. É a ferida da confiança testada além do que parecia suportável. É a ferida de ter se tornado vulnerável diante de Deus da forma mais completa possível e de não ter recebido de volta o que foi entregue com tanto custo. Senhor, não vim aqui dar explicações teológicas para orações não respondidas, porque explicações para feridas desta profundidade chegam como insulto, não como consolo. Vim simplesmente sentar no meio desta ferida com esta pessoa e dizer: esta dor é real. Este questionamento é legítimo. Esta confusão sobre o silêncio de Deus é a confusão mais honesta que existe. E tu não ficaste ofendido com a confusão. Não te afastaste do questionamento. Estás aqui agora, neste momento exato de confusão e de ferida, não com respostas que resolveriam tudo, mas com presença que sustenta mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Deus que está presente no silêncio, que esta pessoa aprenda agora a diferença entre o silêncio de Deus e a ausência de Deus. Porque são coisas completamente diferentes, que parecem iguais quando se está dentro delas. O silêncio de Deus não é abandono, é às vezes o ambiente necessário para que algo que não poderia crescer no barulho possa crescer. É às vezes a condição necessária para que raízes que seriam superficiais no conforto se aprofundem no desconforto da espera. É às vezes a proteção de alguém que conhece o fim desde o princípio e que sabe que a resposta pedida naquele momento específico produziria consequências que a pessoa não pode ver, mas que Deus pode. O silêncio de Deus não é indiferença. É frequentemente o amor mais difícil de receber, porque é o amor que não cede ao imediato para proteger o eterno. Senhor, que esta pessoa possa receber agora uma nova perspectiva sobre os silêncios que viveu. Não que todos vão fazer sentido imediatamente, porque alguns só farão sentido na eternidade, mas que possa abrir a possibilidade de que o silêncio não foi ausência, que o não ainda não foi nunca, que o esperar não foi ser esquecida, mas ser sustentada por um amor que sabia o que estava fazendo, mesmo quando ela não conseguia enxergar absolutamente nada. Senhor Jesus, fala agora sobre a identidade desta pessoa que foi sacudida pela espera, pelo não, pelo silêncio e pela dor de não receber o que foi pedido com tanta fé. Porque há uma identidade que se forma na resposta de Deus às orações. Se Deus responde como eu pedi, então sou amado, sou visto, tenho fé suficiente, sou digno de receber. E quando a resposta não vem da forma que foi pedida, a conclusão que se tira, nem sempre conscientemente, mas sempre emocionalmente, é a inversão disto. Se Deus não respondeu como pedi, então talvez não seja suficientemente amado, talvez não tenha fé suficiente, talvez haja algo que me torna menos digno de receber do que outros que receberam. Esta conclusão é falsa, mas é devastadora na sua falsidade, porque atinge o núcleo da identidade e da autoestima espiritual de formas que são difíceis de identificar e ainda mais difíceis de desinstalar apenas com argumento. Senhor, desfaz agora esta conclusão falsa na raiz, que a identidade desta pessoa não seja construída sobre a resposta às orações, mas sobre quem tu declaras que ela é. Amada antes de pedir, valiosa antes de merecer, escolhida antes de qualquer performance espiritual ou resultado de oração. Que esta identidade que não depende de circunstância seja instalada tão profundamente que nenhum não, nenhum silêncio e nenhuma oração, aparentemente não respondida, consiga abalá-la. Pai Celestial,
Há alguém ouvindo agora que está no limite de uma decisão que tem adiado por medo de errar e que precisa de clareza agora, não amanhã, não na semana que vem, mas agora, porque o peso de não decidir ficou mais pesado do que o medo de decidir errado. Fala com esta pessoa agora, com a precisão de quem conhece todos os detalhes da situação que esta pessoa conhece e todos os detalhes que ela não consegue ver. Há alguém ouvindo que está num relacionamento que chegou num ponto de decisão, continuar ou parar, e que está paralisada entre o amor que ainda existe e a dor que também existe, e que as duas coisas ao mesmo tempo parecem impossíveis de sustentar por mais tempo. Dá sabedoria e paz para esta pessoa agora. Há alguém ouvindo que está carregando um arrependimento específico, não arrependimento genérico, mas aquele arrependimento particular que tem nome e data e rosto e que volta nos momentos de silêncio com uma persistência que nenhum esforço de auto-perdão conseguiu dissolver completamente. Liberta esta pessoa deste arrependimento, agora não com minimização do que foi feito, mas com a redenção real que transforma o erro em fundação de algo novo, em vez de prisão do que foi. Senhor, não sei quem está em qual situação, mas Tu sabes, e para cada uma que está ouvindo agora, que a Tua resposta seja específica, seja sentida, seja inegavelmente pessoal de uma forma que prove que não foi coincidência estar aqui neste momento. Deus de recomeços, faz agora o que Teu caráter garante que é possível. Começa de novo. Não a partir do zero, como se nada do que foi vivido tivesse valor, mas a partir de agora, com tudo que foi vivido integrado, com tudo que foi aprendido incorporado, com tudo que foi sofrido redimido e transformado em material de construção para o que vem a seguir. O recomeço que Tu ofereces não ignora o passado, o inclui. Não finge que o que foi difícil não foi difícil. Reconhece e redime. Não promete que não haverá mais dificuldade. Promete presença em toda dificuldade que ainda vier. Este é o recomeço real. Não a ilusão de que tudo vai ser fácil daqui para frente, mas a certeza de que nada do que vier vai ser enfrentado sozinho e que o Deus que esteve presente nos capítulos mais difíceis que já passaram vai estar igualmente presente em cada capítulo que ainda está por vir. Que esta pessoa receba agora este recomeço com a abertura de quem não tem mais nada a perder, fingindo que não precisa, e que tem tudo a ganhar, recebendo o que está sendo oferecido gratuitamente, pelo único que pode dar o que a vida toda não conseguiu dar. Senhor Jesus, termino esta oração pedindo uma coisa específica para quem ouviu até aqui. Que algo desta oração não saia quando o vídeo terminar. Que alguma coisa fique. Não tudo necessariamente. Não é realista esperar que uma oração resolva tudo que levou anos para se formar. Mas alguma coisa. Uma paz que não estava antes. Uma clareza sobre algo que estava confuso. Um alívio em algo que estava apertado. Uma abertura em algo que estava fechado. Uma centelha reacendida em algo que estava apagado. Uma certeza instalada onde havia apenas dúvida. Qualquer que seja a forma específica em que a Tua presença se manifestou nesta pessoa durante esta oração. Que ela reconheça, que ela guarde, que ela construa sobre isso nos dias que virão, quando a vida tentar convencê-la de que nada de real aconteceu aqui. Deus fiel, decreto pela Tua palavra que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Isso Deus preparou para os que o amam. O que está reservado para esta pessoa está além da capacidade atual de imaginar. Não porque a imaginação é pequena, mas porque o que Deus prepara é sempre maior do que qualquer expectativa que a mente humana consegue construir a partir da perspectiva limitada do presente. Obrigado, Pai, porque esta pessoa que chegou aqui, com uma parte que desistiu de esperar por algo que um dia foi muito importante, vai sair desta oração com algo que não pode ser fabricado por esforço humano e que não pode ser dado por nenhuma fonte que não seja divina, a possibilidade real de esperar de novo. Não com ingenuidade. Não com a mesma vulnerabilidade desprotegida que foi ferida antes, mas com
a sabedoria de quem foi ferido e sobreviveu. E descobriu que do outro lado da ferida, o Deus que esteve presente na dor é o mesmo Deus que está presente na cura e que é fiel o suficiente para sustentar o que prometeu, e amoroso o suficiente para nunca desistir de quem ainda tem aquele fio que não rompeu, independente de quanto foi testado pelo tempo e pela dor e pelo silêncio que pareceu longo demais, mas que estava sendo usado por um Deus que nunca desperdiça nenhuma temporada da história de quem escolheu alcançar. Pai amado, fala agora sobre a esperança. Não a esperança genérica que é fácil de proclamar e difícil de sentir, mas a esperança específica, aquela coisa particular que esta pessoa ainda carrega no fundo, mesmo depois de tudo, aquele desejo que ainda está lá mesmo que enterrado sob camadas de decepção e de proteção e de resignação aprendida. Esta pessoa sabe o que é. Não precisa que eu nomeie, porque é algo entre ela e Deus. É a coisa que, quando aparece nos pensamentos, ela rapidamente manda de volta para o lugar onde guarda o que não pode mais ser esperado sem custo emocional alto demais. Senhor, esta coisa que foi guardada lá no fundo, tu a vês. Conheces o endereço exato onde foi escondida, e não ris dela. Não a classificas como ilusão. Não a desqualificas como impossível. Olhas para ela com o mesmo amor com que olhas para esta pessoa e dizes: eu sei, eu vi, eu não esqueci. Que esta resposta de Deus chegue agora ao lugar fundo onde a esperança foi guardada e que produza algo que não pode ser produzido por argumentos, que produza a coragem de esperar de novo, não com ingenuidade, mas com a sabedoria de quem sabe que esperar em Deus é diferente de esperar nas circunstâncias, que confiar no Criador é diferente de confiar nas criaturas que decepcionaram, que a esperança que está em ti nunca envergonha mesmo quando tudo ao redor parece contradizê-la. Deus que age nos bastidores revela agora para esta pessoa o que tens feito silenciosamente nos bastidores da vida dela, enquanto ela não conseguia ver nada acontecendo. Porque há uma percepção que é uma das mais dolorosas na vida de fé. A percepção de que Deus está quieto, de que as orações não estão sendo ouvidas, de que o céu está fechado especificamente para esta vida específica, enquanto aparentemente está aberto para as vidas dos outros ao redor. Esta percepção é falsa, mas é completamente compreensível, porque vem da limitação humana de só enxergar o que é visível, enquanto a maior parte do que Deus faz acontece no invisível, preparando, posicionando, removendo obstáculos que nem eram percebidos, fechando portas que pareciam oportunidades, mas que levariam para o lugar errado, abrindo outras que ainda não chegaram no campo de visão, mas que estão chegando. Senhor, que esta pessoa tenha um vislumbre agora, mesmo que pequeno, mesmo que parcial, do que tem sido feito nos bastidores. Que perceba alguma coisa que não havia percebido antes sobre como tu tens estado presente e ativo nos capítulos desta história, que pareciam vazios de presença divina. E que este vislumbre seja o começo de uma confiança renovada que não depende de ver tudo, mas de conhecer quem está agindo, mesmo quando a ação não é visível.